Shalom, queridos, aqui quem vos fala é vosso servo, o apóstolo Carlos Vieira, e hoje no programa Sala de Cura, uma palavra de Deus para o teu coração. Mas antes, é um privilégio estar aqui com você, é um privilégio ministrar a palavra de Deus, e com o objetivo do programa Sala de Cura, pregar o Evangelho a toda a criatura e doa a quem doer. Portanto, não sai daí que eu já volto. Estamos de volta com o programa Sala de Cura e mais uma vez é um privilégio estar aqui com você compartilhando o amor do Pai, o amor do Filho e o amor do amado Espírito Santo. E a palavra de hoje ela vem lá do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 29. Mas antes eu quero ilustrar para você o que a Bíblia fala acerca desta passagem bíblica. Jesus Cristo ele chega numa terra chamada Gadara. E quando ele coloca a planta dos pés naquele lugar, ele se depara com dois endemoniados gadarenos, completamente possuídos pelo mal. Viviam em sepulcros, cemitério. E quando eles se deparam com Jesus Cristo, eles dizem o seguinte, Mateus capítulo 8, versículo 29, E eis que clamaram, dizendo, Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E no versículo 31, eles rogam a Jesus Cristo dizendo que permita-nos que nós venhamos a entrar numa manada de porcos. E ele lhes disse, Ide, e saindo eles se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos, olha só, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Naquela época havia uma lei em que os porcos eram considerados animais impuros. E quando eu medito nessa palavra, logo vem ao meu coração, quem teria uma criação de 2.000 porcos? Porque foi o que aconteceu, os demônios, eles se lançaram sobre os porcos, levando-os ao desfiladeiro, e todos os 2.000 porcos morreram. Então, eu me pergunto, quem naquele lugar estaria criando, que fazendeiro, estaria criando 2.000 porcos, sabendo que havia uma lei judaica que os porcos eram considerados animais impuros. E nessa região de Gadara, nem todos eram judeus, nem todos daquela população eram judeus. Aí você imagina assim, existe na palavra de Deus leis espirituais que geram recompensas. Então quando você cumpre essas leis espirituais, você é abençoado. Mas no momento em que você não cumpre essas leis espirituais, você está à mercê. Você está à mercê do mal, e foi exatamente o que aconteceu. Então, no momento que aquelas pessoas que criavam esses porcos não tinham compromisso com a palavra de Deus, porque havia uma lei que os porcos eram considerados animais impuros, e alguém estava cuidando, alimentando esses 2.000 porcos. Ou seja, eles não tinham compromisso com a palavra de Deus. E é esse o tema de hoje. Quando você não tem compromisso com as coisas de Deus, você está andando sozinho. Você pode estar dentro de uma igreja, debaixo de uma cobertura espiritual, de um pastor, de um bispo, de um apóstolo, mas quando você sai dessa cobertura, quando você desobedece a palavra de Deus, você começa a andar sozinho, à mercê das hostes espirituais do mal. E foi exatamente o que aconteceu com esses gadarenos, com essa região de Gadara. Eles criavam porcos e havia uma lei, mais uma vez eu repito, que era proibido. Por quê? Porque os animais eram considerados impuros, os porcos no caso, Quem sabe hoje você não está fazendo aquilo que você deveria fazer. Quem sabe você tem um chamado e não está cumprindo um chamado. Quem sabe o teu coração e a tua mentalidade estão ocupadas com outras coisas. Eu não sei o que passa na tua mente, muito menos no teu coração, mas eu estou aqui como instrumento de Deus para dizer, tenha compromisso com as coisas de Deus, que Deus terá compromisso com você. Então,
Aquelas pessoas não tinham compromisso com a palavra de Deus. E automaticamente, o que Jesus disse? Jesus liberou que aqueles demônios se lançassem sobre aqueles porcos. Quem sabe a palavra de hoje venha tocar no teu coração para que você tenha mais compromisso com as coisas de Deus. Não seja aquele crente visitante que vai só na igreja para ouvir a palavra e sai dali do mesmo jeito. Posicione-se no mundo espiritual, faça a diferença, seja a diferença e tenha compromisso com o reino de Deus aqui na terra. Porque se você tiver compromisso com as coisas de Deus aqui na terra, você verá, você sentirá o melhor de Deus sobre a tua vida. E é por isso que eu digo que existem leis espirituais que geram recompensas. Então, insira-se dentro dessas leis espirituais e você verá que ao teu redor tudo vai mudar. Você terá paz, você terá mansidão, domínio próprio, você vai prosperar em todas as áreas da tua vida. Eu não vou dizer que você não terá problemas. Você pode ter problemas sim, mas uma coisa é você ter problemas com Jesus Cristo ao teu lado e outra coisa é você caminhar sozinho. Então, como eu falei agora, quando você caminha por conta própria, você sai debaixo daquela cobertura espiritual e começa a andar sozinho. É a mesma coisa que você estiver andando na chuva, com o guarda-chuva aberto, você não vai se molhar. Mas se você fechar o guarda-chuva, se você sair daquela cobertura que te protege, você vai se molhar. Então, fique atento, olhe na tua volta, sonde o teu coração e mude. Seja transformado por você mesmo. Dê o primeiro passo. Quem sabe Jesus Cristo está esperando você dar o primeiro passo. Você dando o primeiro passo, Ele dá o segundo, Ele dá o terceiro, Ele dá o quarto e Ele sempre vai estar caminhando contigo. Portanto, posicione e tenha uma nova mentalidade. Portanto, a palavra de hoje era essa. Fique na paz, que a tua família seja abençoada, que o teu ministério seja abençoado e foi um privilégio ter estado aqui com vocês. Que Deus abençoe e tchau, tchau!